Olha, vamos pensar no Enem por um instante. Para muita gente ele parece um muro, né? Algo gigante, intransponível. É super normal pensar assim. Mas e se a gente olhasse de outro jeito? E se o Enem não for um muro, e sim um cofre? Um cofre que guarda o seu futuro e que, como todo cofre, tem um código. Hoje, o nosso objetivo aqui não é só estudar para a prova, é quebrar esse código. Vamos lá. E antes de tudo, quero dar as boas-vindas a todos os alunos e alunas do Aprova. Eu sei da correria, da dedicação, daquela pressão que bate. É por isso mesmo que essa nossa conversa foi pensada para ser uma carta na manga, sabe? Um jeito de enxergar a prova com outros olhos. É a nossa vantagem estratégica. Então, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, vira a chave. Pensa que todo o conhecimento que a gente acumula são tijolos. A prova do Enem quer saber quantos tijolos dá para decorar, ou será que ela quer ver quem consegue usar esses tijolos para construir alguma coisa? Essa pequena diferença entre decorar e raciocinar é o primeiro grande segredo do código. E a primeira ferramenta para a gente começar a construir esse raciocínio é a interpretação. Mas esquece aquela ideia de só entender o que o texto diz. Interpretar no nível que o Enem pede é tipo ter uma visão de raio-x, é enxergar a alma das palavras, a intenção que está ali escondidinha por trás do que foi escrito. Se liga nesse exemplo, que já esteve na prova. Devemos aspirar a morrer muito vivos. Pausa para pensar nisso. Soa meio estranho, né? Um paradoxo. Como assim morrer vivo? Se a gente fica só no literal, na superfície, a frase parece que nem faz sentido. E é exatamente aí que o Enem começa a separar quem só lê de quem de fato interpreta. Porque interpretar, no fundo, é ser um detetive de ideias. É investigar o que o autor sentiu, o que ele quis provocar na gente. No caso da Rosa Monteiro, a gente começa a sacar que a chave não está na palavra morte, mas sim na palavra vivos. Morrer muito vivos é sobreviver com intensidade máxima até o último segundo. Mas, como todo bom detetive, a gente precisa de provas. Como se chega a essa conclusão? Gente, as pistas estão lá, no próprio texto. Olha só as expressões que ela usa: não se dá por vencido, resgatar sonhos. Ela praticamente desenha o caminho. Quando a gente junta esses pedacinhos, a mensagem fica cristalina. A vida é para ser vivida com ousadia, não importa a idade, entenderam? Não tem mágica, é método. E essa é a nossa primeira chave. Beleza, a gente já sabe como investigar um texto a fundo, mas e quando o Enem joga 2, 3 informações de mundos totalmente diferentes e pergunta: e aí, qual é a ligação? É nesse momento que entra a segunda habilidade essencial, a síntese. É a capacidade de construir uma ponte entre ilhas de informação que pareciam não ter nada a ver. E para treinar isso, que tal um desafio? De um lado, Albert Einstein, o gênio da relatividade. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Do outro, Bob Marley, a alma do reggae. Algumas pessoas sentem a chuva, outras apenas se molham. Um físico e um músico. O que, na essência, eles estão querendo dizer de tão parecido? A síntese é justamente encontrar essa ideia em comum. Os dois, cada um do seu jeito, estão falando sobre perspectiva, sobre a escolha de como a gente encara um problema. Para o Einstein, a dificuldade é um disfarce para a oportunidade. Para o Marley, a chuva pode ser só um perrengue ou pode ser uma experiência. Juntando tudo, a vida não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece. É essa conexão que a prova quer ver. E agora, a gente vai para a terceira e olha, talvez a mais poderosa chave desse nosso kit. A análise crítica. Pensa bem, se interpretar é ver o que está dentro do texto e sintetizar é ver a conexão entre os textos, analisar é ver o que está além do texto. É pegar os fatos e chegar a uma conclusão que não está escrita em lugar nenhum, mas que é a consequência lógica de tudo aquilo. Vamos para um exemplo bem prático de geopolítica, o Conselho de Segurança da ONU. É o órgão mais poderoso do mundo com a missão de manter a paz. Um tema super atual. O Enem pode muito bem trazer alguns dados sobre ele. A questão pode dar só isso aqui. São 15 países no total. Desses, 5 são permanentes e têm o tal do poder de veto, ou seja, eles podem barrar qualquer decisão sozinhos. Bom, à primeira vista são só números, certo? Mas aí vem a análise crítica e pergunta: o que esses números contam sobre a distribuição de poder no mundo? E a resposta à conclusão que estava oculta é esta. A estrutura do Conselho revela uma gigantesca assimetria de poder. Ela mostra, sem precisar dizer com todas as letras, que no palco mundial, alguns países têm um microfone muito mais alto que outros. A prova não pergunta os fatos, ela dá os fatos para que a gente chegue nessa conclusão. Isso é análise crítica.
Então, percebe? O que a gente montou aqui não é só uma listinha de dicas, é de verdade uma chave mestra. Uma nova forma de olhar para cada questão, não como uma pergunta para responder, mas como um quebra-cabeça que a gente tem as ferramentas certas para resolver. Vamos gravar isso. Primeiro, a gente interpreta, bancando o detetive da intenção do autor. Depois, a gente sintetiza, construindo as pontes entre as ideias. E por último, a gente analisa, usando os fatos para chegar numa conclusão maior, que revela a verdade por trás dos dados. Agora sim, a gente pode voltar para aquela pergunta lá do começo. O Enem é sobre decorar ou sobre pensar? Acho que ficou bem claro que ele é um grande palco para nossa mente. O conteúdo é importante? Claro, são os nossos tijolos. Mas a prova aplaude de pé quem sabe construir um bom raciocínio. A verdadeira pergunta agora não é mais o que o Enem testa, mas sim que tipo de construção a sua mente está pronta para erguer. Pessoal da prova, eu espero de coração que essa nossa conversa tenha virado alguma chave aí dentro. A dica final é: confiem na própria capacidade de pensar. Ela é a ferramenta mais poderosa no dia da prova. Afiem essa ferramenta, usem essas chaves e mostrem do que essa mente é capaz. A prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.